Quando você mencionou agora, Humberto, sobre os pequenos capitalistas ou os pequenos burgueses, acho que São essa duas foi... coisas diferentes. Você está se referindo também aos empreendedores, os tomadores de risco, os inovadores que não se associam ao grande capital inicialmente, que estão aí amargando o Brasil afora, que é uma grande pátria empreendedora, com falta de escala, de assistência técnica, de capacitação gerencial, de financiamento, acima de tudo. Essas pessoas acabam que conseguem levar uma ideia ali na gênese e fazê-la frutificar para um negócio que eles são donos do início. Você faz essa distinção também são esses empreendedores dos quais eu estou me referindo que você denominou de pequenos capitalistas ou pequenos burgueses? Não, a primeira coisa é diferenciar pequeno capitalista de pequeno burguês. Vamos lá. Porque o pequeno burguês ele é classe trabalhadora. E te peço para colocar os ditos empreendedores e inovadores no balaio também. Assim, como é que você os vê nessa esquemática? Eu não gosto muito de me referir a empreendedores. Porque o empreendedor ele é um capitalista. E o empreendimento depende de capital. Evidente. Uma pessoa que começa um micronegócio, ou pior ainda, está num trabalho precarizado, como um Uber, iFood, essa pessoa não é um empreendedor. Essa pessoa ela é um sobrevivente. Ela está tentando simplesmente... na falta de um mercado de trabalho que possa absorver a força de trabalho dessas pessoas, essas pessoas acabam dando o seu jeito. Uhum. Né? E as pessoas são classe trabalhadora. Então, o pequeno burguês, ele é classe trabalhadora. Né? Ele tem algumas peculiaridades, porque ele pode ter um pouco mais de acesso a consumo que os trabalhadores mais proletarizados, mas o que te faz um burguês ou um proletário não é acesso ao consumo, e sim a propriedade do capital, dos meios de produção. Um pequeno capitalista já não é um pequeno burguês, ele já é classe dominante, então ele já é detentor do capital, ele já vive do capital, mas ele não é um grande capitalista, né? Uhum. Esse normalmente já está na oposição ao nosso espectro, mas não há nenhum impeditivo que um capitalista, um herdeiro, entenda os nossos argumentos, se sensibilize e passe a apoiar. Não há contradição nisso. Né? Não é o mais recorrente, porque as pessoas normalmente, tendencialmente, lógico, tem as exceções, elas procuram fazer aquilo que é melhor para elas. Né? E até essa própria postura é uma postura estimulada pela lógica que a gente vive. Nós vivemos uma lógica que estimula o individualismo, né? Por uma questão de sobrevivência. O que nós defendemos é o seguinte: se nós conseguirmos superar esse modo de produção, essa lógica se inverte. Essa lógica individualista, ela é uma consequência do mundo que a gente vive. Você se obriga a fazer isso em alguma maneira para conseguir sobreviver, sobretudo se você não for herdeiro. Numa lógica onde não exista essas relações de produção, nós vamos voltar a uma maneira que durante muito tempo imperou na humanidade, que é uma maneira muito mais coletivista, onde a gente passa a entender de maneira diferente. Se nós não tivermos a lógica da propriedade privada, passa a se inverter isso. De modo que, quanto mais nós organizarmos o nosso trabalho de maneira coletiva e cooperativa, melhor para a gente. Isso é o oposto do que a gente tem no capitalismo. E é isso que a gente tenta demonstrar para as pessoas, que sim, existem propostas, existem alternativas, e a gente tem que lutar para construir isso. Até porque a gente está vivendo uma emergência, né, climática que, para nós marxistas, deriva da lógica do capitalismo. É impossível, tá, segundo o que a gente defende, o que a gente acredita, que exista um capitalismo sustentável. Então, é cada vez mais urgente que a gente encontre uma outra maneira de organizar o trabalho, inclusive para que a gente continue existindo no planeta. Então, assim, o empreendedor, Marinho, ele precisa de capital. Entendeu? Ele tem que ter financiamento, isso depende de crédito ou de renda ou de herança. Não tem como você ser um empreendedor se você não tiver isso. É muito mistificada essa figura do empreendedor para esconder, na verdade, um dos problemas do capitalismo, que é o desemprego, que é a pauperização da classe trabalhadora. E aí, uma das questões centrais do capitalismo é o seguinte: a ideologia liberal, ela atribui os problemas do capitalismo a posturas individuais. Resumindo, se você não consegue ganhar dinheiro e se manter, o problema é seu. Você que não estudou o suficiente, você que não pensa fora da caixa, você que não é inovador, sabe? Então, assim, para nós não é assim. Para nós o problema é estrutural. Eventualmente, alguém pode
melhorar de vida, isso o capitalismo permite. Agora, raramente alguém ascende de classe social. Isso também é possível, porém essa é a exceção no capitalismo. Uma coisa é você estudar muito, abrir um pequeno negócio, ter uma ideia interessante e melhorar de vida. E aí você sai de uma situação paupérrima e de repente você tem acesso a um pouco mais de consumo. Mas você não trocou de classe social. Você continua sendo classe trabalhadora. Um empreendedor, se ele parar de trabalhar, ele quebra. Então, isso é uma das maneiras da gente identificar o que é um burguês, o que é um trabalhador. O trabalhador vive do trabalho, mesmo que ele tenha um pequeno empreendimento. Mas uma das questões que é fácil de quem está aqui nos assistindo entender é essa. Tá, você tem um pequeno empreendimento, você tem funcionários, mas você é um capitalista? Faça a seguinte avaliação. Essa pessoa que você está julgando um capitalista, se ela parar de trabalhar, o que acontece? Se essa pessoa não pode parar de trabalhar, mesmo que seja num pequeno negócio, essa pessoa não é um capitalista. Essa pessoa é um trabalhador. E uma das coisas que eu luto para ajudar a esclarecer para quem nos assiste é isso. Eu não sou inimigo do pequeno empreendedor, do pequeno comerciante, daquela pessoa que tem um pequeno negócio. Não, eu estou lutando para que essa pessoa perceba que, na verdade, essa pessoa está muito mais próxima de nós do que dos grandes capitalistas. Entende? Fundamentalmente, qual é o maior ponto de contato que explica essa maior proximidade programática com que você defende? Vive do trabalho. O capitalista não vive do trabalho. Acho que isso é um gancho bom aqui. O capitalista vive do capital.